No nosso estudo da semana passada, nós falamos sobre que a nossa alegria vem somente do Senhor Jesus Cristo, nossa verdadeira alegria. Vimos também que Paulo nos advertiu sobre pessoas que possam perverter o Evangelho de Cristo, que estavam incomodando os cristãos naquela época e que incomodam os cristãos até hoje. Amém? Para nós tomarmos cuidado. Depois, Paulo fez uma avaliação sobre os seus lucros e perdas, sobre o que realmente valia a pena para ele, Ele fez discorreu sobre o currículo dele. Nós vimos que ele não fez isso para engrandecimento pessoal, mas sim para mostrar que ele tinha autoridade para falar contra aquelas pessoas, que se julgavam superiores às outras, querendo inserir doutrinas fora da sã doutrina. E depois ele fala que tudo aquilo para ele, o que ele considerava lucro, ele considerou só perda pela majestade do Senhor Jesus Cristo. E disse mais, ele disse que ele jogou aquilo tudo fora, como se fosse lixo. E ninguém que joga lixo fora vai lá e busca de novo, Pela honra de poder servir ao Senhor Jesus Cristo. Amém? E hoje nós vamos tentar ver os dois pontos ali de baixo, uma vida centrada no Senhor Jesus, E pés na terra e olhos nos céus. Eu quero fazer uma leitura que está lá em Filipenses 3, do 10 ao 16. Paulo dizendo aos Filipenses: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui chamado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade em Cristo, devemos ver as coisas dessa forma. E se de algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos com o que já alcançamos. Tem uma historinha que conta, irmãos, que tinha um tigre, e naquele dia ele acordou especialmente faminto. Eu imagino que um tigre e um leão devem sempre acordar faminto, porque são gigantescos, 300 quilos de músculo e destruição. Mas naquele dia aquele tigre estava faminto. E aí ele encontrou o rastro de um cervo e começou a rastrear o cervo. Mas daí a pouco ele viu um rastro de um coelho e começou a rastrear o rastro do coelho. Mais à frente ele viu o rastro de um rato e começou a rastrear o rastro do rato. Chegou ao fim do dia, a única coisa que ele encontrou foi uma toca, onde o coelho já tinha se escondido, e ele ficou sem refeição e ficou muito mais faminto do que ele já estava quando começou o dia. Essa historinha eu queria usar para, às vezes, ilustrar a nossa vida. A gente se distrai por isso, por aquilo, e até que no fim a gente pouco realiza. Muita distração e pouco objetivo. Muita distração e pouco se focar no alvo.
via de regra, quem alcança alguma realização significativa consegue isso porque se concentrou nesse objetivo, concentrou seus pensamentos e sua energia nesse alvo. Se você ficar disperso, fica difícil você atingir um alvo. E aqui nesse texto, de Filipenses de 10 a 16, nós encontramos uma pessoa que sempre teve um alvo na sua vida. A partir do momento que ele encontrou Jesus Cristo. Um alvo espiritual. E Paulo escreveu ali que nós lemos, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que maravilha. É uma passagem impressionante. O que ele fala? Uma coisa eu faço. Ele não disse, 100 coisas começo, uma dezena eu tento. Mas ele disse, uma coisa eu faço. E essa palavra faço, inclusive, ela foi inserida pelos tradutores. A versão literal do texto de Filipenses diz uma coisa, para deixar patente o que interessava para Paulo. Uma coisa, esquecendo-me das que ficaram para trás. E a Bíblia Viva, ela parafraseia, essa passagem dizendo, estou concentrando todas as minhas energias para insistir nessa única coisa, ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Conhecer a Cristo envolve mais do que simplesmente saber sobre Ele. Porque saber, você pode saber de muitas coisas. Inclui também desenvolver um relacionamento com Ele. Você conhece o seu vizinho? Talvez sim, talvez não. É como eu estou dizendo de conhecer a Cristo. Você às vezes conhece o seu vizinho, mas você não sabe nada dele. Então não basta conhecer a Cristo. Nós temos que desenvolver um relacionamento com Cristo. Nosso irmão Adonias, em vários estudos que ele passou para nós, ele disse que Jesus alicerçou, na verdade, foi a pedra angular da igreja, e passou a mensagem do Senhor baseada em relacionamentos. O próprio Senhor Jesus, ele desenvolveu relacionamentos para que a mensagem fosse eternizada até hoje para nós. E a mesma coisa. Então, Paulo estava disposto, como nós já dissemos, a considerar tudo como perda. Ele perdeu tudo, Paulo, se ele fosse levar em consideração aquilo que depois ele considerou lixo. Ele perdeu o respeito dos seus pares. Ele perdeu a posição que ele tinha dentro da seita dos fariseus, dentro dos judeus. Ele foi de amado, ele passou a odiado. Mas ele considerava tudo como perda. Porque uma coisa tinha agora valor superior: o conhecimento pessoal de Jesus Cristo. Isso era importante para ele. O desejo do apóstolo de conhecer a Cristo é amplificado nesses versículos 10 e 11. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição, a comunhão com seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu tenho certeza que você prestou atenção no culto de hoje, desde os cânticos até a pregação. E o que nós vamos falar aqui hoje é um mero resumo do que já foi falado, desde os cânticos, desde a mensagem da ceia e finalmente da pregação. Nós vamos falar que o rei está voltando. Nós vamos falar que nós temos que sofrer com Cristo.
e nós vamos falar que nós somos embaixadores do Senhor. Eu só vou complementar uma coisinha na pregação do Alisson, que nós somos, na verdade, uma colônia do céu aqui. E nós vamos tentar, né, chegar até lá e falar sobre isso. Paulo já conhecia a Cristo no sentido de desfrutar um relacionamento especial com Ele. Ele falou lá em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mas ele ainda ansiava por um conhecimento mais profundo e rico de Jesus. Então ele diz que ele busca o poder da sua ressurreição. Paulo provavelmente tinha em vista o poder e a força disponível ao cristão por meio do Senhor ressurreto. E buscando esse poder, essa força, nós podemos sempre estar recarregando as nossas baterias. Porque, como nós vimos, irmãos, nós vivemos num mundo tenebroso que é governado por Satanás. Nós, como eu disse, somos uma colônia celestial aqui, porque a nossa pátria não é daqui. Nossa pátria é do céu. Mas esse mundo acaba nos influenciando e acaba nos esgotando, né? Nós não fomos levados quando nós fomos batizados, né? Fomos deixados aqui para cumprir a vontade do Senhor. E é em Cristo, é nesse poder, nessa força que tem a sua ressurreição, que nós recarregamos a nossa bateria. Além disso, Paulo queria conhecer a comunhão dos seus sofrimentos. Comunhão. Irmãos, eu quero deixar bem vocês à vontade, tá? Eu só vou falando um pouco acelerado para ver se a gente consegue ver a maior quantidade de informação possível. Mas eu gostaria muito que assim que você sentisse uma necessidade, uma vontade de falar, erga sua mão e eu já abro a palavra para você, tá bom? E me chama, se caso eu não ver. E comunhão, irmãos, é participação conjunta. Isso é comunhão. É participar. Nós vimos lá, né, que o Ivan leu em 2 Pedro, né? Que nós estamos aí para participar do sofrimento de Cristo. Nós vamos sofrer, não tem como não. E Paulo acreditava que ninguém poderia conhecer a Cristo totalmente sem compartilhar dos seus sofrimentos. E muitos não se entusiasmam com esse tipo de comunhão, né? Já foi? Você já viu alguma pregação falando? Fomos salvos para sofrer? Eu não me lembro de ter ouvido essa pregação. Apesar que pode ter acontecido, né? Está no fundinho. Mas Paulo havia participado do sofrimento de Cristo, né? Ele escreveu lá em Gálatas 6,17: eu trago no corpo as marcas de Jesus. E ele literalmente, né? Talvez nós, não de tão forma literal. Mas e aí, irmãos? Nós vamos estar preparados? Porque enquanto o vento é favorável, é muito fácil, né? Mas de repente o vento pode não ser favorável. Hoje nós temos total liberdade de expressão, total liberdade de vir num lugar maravilhoso como esse e adorar nosso Deus, entre irmãos, entre pessoas amigas. Mas pode chegar o dia que isso não vai acontecer. E aí? Nós estamos preparados? Eu penso que, irmão, sobre esse ponto, Luiz, está fazendo uma conexão, né, da mensagem, da questão do fundo do pacote, sobre o que você está falando agora, né, da gente compartilhar do sofrimento de Cristo, e fazendo também um paralelo com o versículo de Filipenses, né, que fala
não olhar para as coisas que ficam para trás e focar e olhar para frente. Conforme a gente vai amadurecendo na nossa vida como um todo, a gente entende que não é possível ter tudo. Para ter algumas coisas, você precisa abrir mão de outras, né? Para tudo na nossa vida. Se eu pegar todo o meu dinheiro e gastar com coisas supérfluas, vai faltar dinheiro lá na frente. Se eu passar meu tempo o dia inteiro assistindo televisão, eu vou perder tempo, eu não vou ter tempo para fazer outras coisas. Então a gente sempre precisa abrir mão de alguma coisa para ter outras. E quem não consegue entender isso, geralmente é a criança, né? A criança, ela quer ter tudo. Ela não quer abrir mão de nada e quer ter todas as coisas. Então, por que ela quer isso? Justamente pela falta de maturidade. Então, o que esses versículos mostram para a gente é, por que eles falam também sobre maturidade? Aqui, Filipenses também fala sobre isso. Justamente porque para a gente conseguir alcançar o que Jesus tem nos oferecido, nós precisamos ter maturidade e saber que temos que abrir mão de outras coisas. E aqui nesse versículo ele fala, eu não estou preocupado com o que eu estou deixando para trás. Eu não estou olhando para o que eu estou deixando, mas eu estou focado naquilo que eu vou alcançar. Então isso que é a maturidade, né? A gente conseguir entender que a gente está conseguindo um presente, mas a gente vai pagar um preço por conta desse presente. Isso que é a gente conseguir ter maturidade de não olhar para o que eu estou perdendo, né? A gente tem tendência, né? O ser humano tem sempre a tendência de querer olhar para o que ele está perdendo. A gente tem que parar de olhar para o que a gente está perdendo e entender que a gente está ganhando uma coisa muito maior, né? Obrigado, Felipe. E eu anotei aqui 4 facetas, né, sobre o desejo de Paulo em conhecer a Cristo mais completamente. Ele queria ter uma experiência pessoal com Cristo, para o conhecer, como ele diz, né? Uma experiência poderosa, que é o poder da sua ressurreição, uma experiência penosa, que é a comunhão nos seus sofrimentos, e uma experiência prática, conformando-se com ele em sua morte. Amém? E isso nos remete a Romanos 6, do 3 ao 11, que fala do começo da busca pelo conhecimento de Cristo e do que vem a seguir na vida cristã. Nós vamos ler esses versículos, irmãos, Romanos 6, do 3 a 11. E vamos procurar neles uma ênfase no sofrimento de Cristo, na sua ressurreição e na necessidade de nos conformarmos com Ele na sua morte. Vamos lá. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, Ele vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, do versículo 10 até o 14, o apóstolo Paulo usa sempre a sua própria pessoa para exemplificar o que ele está falando, né? Ele fala eu, minha, várias outras coisas, sempre se referindo a ele mesmo, né, como exemplo. Mas no 15, ele muda isso e diz que todos nós, que somos maduros na fé, temos que ver essas coisas, que ele disse, na mesma perspectiva dele. Maduros na fé. Ou seja, que devemos caminhar
tendo sempre o nosso alvo em Jesus Cristo, buscando sempre a sua perfeição, que vamos conseguir somente, como ele fala, quando tiver nossos corpos transformados por ele naquele dia glorioso. Aqui parece haver um jogo de palavras, intencional, mais ou menos assim. Se vocês são maduros, vocês sabem que ainda não são perfeitos. Mas se vocês acham que são perfeitos, é porque ainda não perceberam que vocês não estão maduros. Conseguiram compreender? A perfeição só vem com Jesus Cristo naquele dia maravilhoso. Mas nós estamos lutando, né? Prosseguindo para o alvo. Paulo esperava que cristão maduro concordasse com o que ele estava escrevendo. Ele fala isso mesmo. Mas ele sabia que muitos não haviam atingido esse estágio de desenvolvimento. Esse desenvolvimento espiritual. Ele fala isso lá em 1 Coríntios 3:1. E um dos traços de imaturidade espiritual é a falta de compreensão da palavra de Deus. A palavra de Deus básica, na sua base. E por isso que ele conclui essa sessão que nós lemos com a advertência, né? Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. A instrução do apóstolo aqui, ela pode ter uma aplicação geral. Para estar unido espiritualmente, precisamos ter uma autoridade comum, a palavra de Deus. Essa é inegociável. Algumas coisas mais avançadas que Paulo disse aqui, pode ser que alguém tenha contenda. Mas sobre a palavra de Deus, sobre a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, isso não pode ter dúvida nenhuma para o cristão. Amém? Alguém quer fazer uma observação? Você? Ela falou que quer. Amém, irmãos? Agora nós vamos passar então pelo último ponto nosso ali. Pés na terra, olhos nos céus. Eu vou tentar ir comentando versículo a versículo dessa vez aqui, para a gente aproveitar ao máximo o nosso tempo. Então, Filipenses 3,17 diz: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Essa versão, siga unidos o meu exemplo, é da NVI. Algumas versões só dizem sigamos unidos. E sigamos unidos o quê? Hoje, poucas pessoas, né, pregadores talvez renomados, talvez não teriam coragem de completar essa frase dizendo: sigam unidos o meu exemplo. Mas Paulo falou literalmente: sejam co-imitadores de mim. Muitos que pregam o evangelho há muito tempo nunca teriam coragem de falar isso para os seus ouvintes, né? Pedindo que eles seguissem eles de alguma coisa. Então, por que Paulo está falando isso? Vocês acham que ele está sendo arrogante? Está sendo convencido? Ele está falando, né? Irmãos, sigam o meu exemplo. E mais, e observem os que vivem de acordo com esse padrão que nós apresentamos para vocês. Não, irmãos, ele não estava sendo arrogante nem convencido. Ele estava muito ciente de que ele não era tudo o que ele deveria, né? Ele já tinha falado isso lá no 12 e no 13, que ele não tinha alcançado ainda essa perfeição, que ele lutava por isso e que queria, né, de alguma forma, chegar lá, como o Alisson falou, né? A gente talvez chegue despedaçado naquele dia, né? Aos trapos, aos frangalhos.
mas o importante é chegar, guardando a fé, cumprindo a nossa corrida, né? Terminando a nossa carreira, para de alguma forma conquistar a coroa da justiça. E isso fica claro porque Paulo ele deu uma mensagem, uma ordem semelhante aos coríntios, né? E lá ele especificou suas palavras da seguinte maneira: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E é isso que ele falou lá para os filipenses e ele está falando agora. Sejamos imitadores de Cristo. Nós temos estudado nos grupos pequenos que Jesus Cristo é o nosso modelo. Estudamos várias semanas sobre isso. Amém? Ele fala também, irmãos, para observarmos os cristãos que vivem de acordo com o padrão que ele apresentou. E naquela oportunidade ele dá 2 exemplos, ali em Filipenses mesmo, né? Que é o exemplo de Epafrodito e o exemplo de Timóteo. Epafrodito, que enfrentou todas as adversidades para levar a ajuda que Paulo precisava, ajuda enviada pelos filipenses. Irmãos, Filipos a Roma é mais ou menos 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros hoje, você pega um avião, 2 horas, 2 horas e meia, você está ali. Mas você imagina naquela época. E Epafrodito se dispôs a isso. Ficou doente, quase morreu. E Paulo envia ele de volta ainda, né? Provavelmente essa carta dos Filipenses foi o próprio Epafrodito que levou. E fala de Timóteo, né? Timóteo, ele tinha muitos cristãos lá em Roma, mas poucos se dispunham a fazer a vontade do Senhor. Cada um estava cuidando dos seus próprios interesses, mas Timóteo não. Então ele dá esses 2 exemplos, de Epafrodito e de Timóteo. E hoje, irmãos, todos os servos do Senhor deveriam entender que vocês vão ser imitados. Quer queiram, quer não. Você, como servo do Senhor, alguém vai tentar te imitar. Que tremenda responsabilidade isso acarreta aos que ensinam e pregam a palavra de Deus. Como nós vemos lá em Tiago 3:1. Mas só que isso, irmãos, não se aplica só a alguns servos que publicamente ali nas irmandades são reconhecidos como pregadores, como líderes, mas também a todos os cristãos. Mateus 5, 13 e 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Todos nós somos exemplos bons ou maus. E aí? Que exemplo de cristão nós estamos sendo? Vamos nos esforçar, irmãos, para ser exemplos de cristãos que realmente colocam Cristo acima de todas as coisas, tendo os corações voltados para as coisas celestiais. E essa é a ideia central dessa sessão de Filipenses. Pés no chão, mas a nossa mente nos céus. O 18 diz, 18 e 19,
Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Obviamente, queridos, que quando falamos da cruz de Cristo, não estamos falando de um pedaço de madeira sobre o qual o nosso Senhor morreu, né? Mas tudo que a cruz representa para nós. O amor de Deus, o sacrifício de Jesus, a salvação de nossas almas, o desafio de negar-se a si mesmo e assim por diante. E uma pessoa inimiga da cruz, se ela não crê no que a Bíblia ensina sobre a divindade de Jesus e a necessidade de sua morte para evitar a nossa salvação. Então, irmãos, Paulo não estava somente alertando os filipenses sobre aqueles judeus judaizantes, mas a nós também. Alisson. Essa frase, né, que é muito interessante, falei também da pregação sobre os inimigos de Deus. Colossenses fala, né, que anteriormente nós também éramos inimigos de Deus. Aqui em Filipenses ele fala inimigos da cruz, e é a mesma coisa. Lá em Hebreus, no capítulo 10, também vai falar sobre os que se tornam inimigos de Deus. Então é uma frase muito forte, e como você bem colocou aqui em Filipenses, o que significa inimigo da cruz. E é exatamente essa questão, porque a cruz representa aquilo que eu tenho que sacrificar na minha vida por causa de Cristo e do que Ele me ensina como ser. E quando eu não aceito a mensagem da cruz em toda a sua essência, inclusive na essência de que eu preciso crucificar o velho homem, minhas vontades, e quando eu luto com isso, na verdade, eu estou lutando contra Deus. Estou sendo um inimigo de Deus por causa das minhas atitudes. Então, essa frase é muito forte, sobre ser inimigo de Deus, porque às vezes o mundo não pensa sobre isso, até fala assim, Deus é bom, mas não sabe que enquanto não se rende a Cristo, ele é um inimigo de Deus. Não que Deus está vendo ele como inimigo, mas ele está vendo Deus, porque Deus está querendo que ele mude as atitudes. Então, é muito, muito interessante sobre essa questão de ser inimigo de Deus. Obrigado, Alisson. E além daquelas pessoas, que ainda não conhecem a Cristo, nós vemos também grupos religiosos tornarem-se inimigos da cruz, quando o seu ensino, às vezes, torna a cruz desnecessária. Isto inclui aqueles que acreditam que têm uma boa vida, por si só já garante um lugar no céu. Mas ele é tão bonzinho, meu avô, ele não conheceu Cristo, mas eu acho que ele está salvo, porque ele era tão bom. Bom, quando eu afirmo isso, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus foi em vão. Jesus morreu à toa. Vamos ser todo mundo bonzinho e está tudo certo. E não é isso, irmãos. Jesus precisava morrer, porque era o plano de Deus para isso. Foi dessa forma que ele resgatou o mundo das unhas de Satanás. Nós vamos ver aqui que nós somos uma colônia celestial nesse mundo tenebroso. Amém? Cristãos infiéis são inimigos da cruz, porque como resultado de sua infidelidade e não arrependimento, estão crucificando novamente o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Hebreus 6:6. A maioria dos inimigos da cruz, conforme o Alisson disse, não afirma isso. Não afirma que eles são inimigos da cruz. E provavelmente nem estão cientes que são inimigos da cruz. Todavia, através do que ensinam e do que vivem,
são contrários ao que a cruz representa. E falando em cidadania, né? O 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas celestiais em que eles, os filipenses, deveriam centrar a mente era num lugar celestial. E após alertar os filipenses quanto aos maus exemplos, né? Oscar, desculpa, não tinha visto. Ô Luiz, é interessante, voltando no versículo 18, né, onde Paulo alerta, pois muitos andam entre nós, né, esses inimigos da cruz, a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente pensa que o inimigo é aquele que está lá fora, mas ele pode estar aqui dentro, né? Como lá em Judas diz que eles são como rochas submersas, né? Como icebergs, a gente enxerga só a pontinha, mas eles estão no meio, né? Ensinando a igreja. Então a gente precisa, esse é um ponto importante da nossa maturidade, o porquê crescer em conhecimento e crescer na graça do Senhor. Porque se a gente não tiver esse conhecimento, a gente vai aceitar todo e qualquer vento de doutrina que aparecer. Então a gente precisa estar atento. E Paulo ele está alertando aqui os filipenses, né, o inimigo da cruz. Obrigado mesmo, hein? É verdade, né? Sem contar que esses judeus judaizantes, na verdade, já tinham se convertido, tinham se batizado, eram cristãos, né? Só começaram a perverter a sã doutrina. Então, Paulo, ele alerta, né, os filipenses aos maus exemplos e retorna à linha de raciocínio iniciada em 3,17. Pois a nossa pátria está nos céus. E como já foi mencionado, nós somos uma colônia do céu. E essa imagem de colônia tinha um significado muito especial para os filipenses, porque eles eram uma colônia romana. Então o que é? As colônias romanas, elas possuíam privilégios e também responsabilidades equivalentes. Os cidadãos de uma colônia romana, como era Filipos, deviam sujeição a Roma. É como se fosse uma extensão de Roma. E a conduta deles era governada por leis romanas. E a esperança deles se concentrava na glória de Roma. Esperava-se também que eles colonizassem, propagassem o pensamento e a cultura romana. Como cristãos, precisamos reconhecer que no que tange a este mundo, nós somos expatriados, cidadãos de um país que residem em outro país. Somos estrangeiros e peregrinos sobre essa terra. Hebreus 11:13. Nossos nomes foram registrados como cidadãos no livro da vida, nos céus. Este mundo é só um endereço provisório para nós. O céu é o nosso endereço fixo. O céu é o nosso lar. Como o Alisson disse, o céu é o nosso mundo. Como cidadãos das colônias romanas, nós também temos certos privilégios. Aliás, muitos privilégios. Mas também temos responsabilidades equivalentes. Devemos sujeição ao nosso Pai Celestial. Somos governados por suas leis, pelas leis do Senhor, e a nossa esperança está centrado na sua glória. E Ele espera que nós propaguemos as verdades cristãs.
Paulo também queria que os filipenses e nós nos concentrássemos numa pessoa celestial, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo já havia indicado que ele aguardava o último dia para finalmente conhecer a Cristo plenamente, que é quando nós vamos conhecer a Cristo plenamente, né? E ali nós vimos isso no 3, 10, 11. E para finalizar, irmãos, o versículo 21, que diz que, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para ser semelhantes ao seu corpo glorioso. E aqui nós vemos um propósito celestial. Adonias. Desculpa, eu sei que já está tudo atrasado, né? Mas vai ter almoço daqui a pouquinho, ninguém precisa se apressar. Mas eu queria dizer algo sobre um aspecto do crescimento que você citou. E eu sei que se tivesse mais tempo, você iria explorar mais, né? Sim. Semana passada eu compartilhei com você uma frustração, né, minha, de que um assunto tão importante como esse, nós deveríamos ter bastante tempo para conversar, trocar ideias, né? E explorar tudo aquilo que o texto tem para nos oferecer e ajudar no crescimento, que é o propósito da aula, né? E uma das coisas que você citou aí, que poderia explorar um pouco mais, mas não dá, né? Mas eu queria aqui fazer essa observação, é quando ele diz, seja meus imitadores, né? Seja imitadores juntos, unidos, né? E a palavra ali, imitador, que está em 1 Coríntios 11:1 e Tessalonicenses 1:6, você citou aí, no grego é a palavra mimikai, né? Mimikai é de onde vem a nossa palavra mímica, né? E na segunda parte do versículo, ele também disse assim, e também observem aqueles que vivem de acordo, ou seja, em nenhum momento a ideia de aprendizado é intelectual, em nenhum momento, pelo contrário, é a ideia de você observar a vida do Paulo, imitando, mimicando, né? A ideia de observar a vida dos irmãos, o que eles fazem, como eles vivem, e aí sim você observar isso e aproveitar dos relacionamentos que nós podemos ter na igreja e crescer e desenvolver, né? Esse aspecto vem se perdendo, né? Desde que a igreja foi fundada lá em Atos capítulo 2, né? 33 depois de Cristo, né? Porque no início a igreja era uma família, né? Hoje a igreja tem se tornado mais uma organização, um local de estudos, todo mundo quer saber mais, aprender, e no final das contas a gente corre um risco muito grande de ter muita sabedoria, muito entendimento, mas não ter o crescimento, né? Que vem através da prática, do relacionamento, da vivência, né? Como você mesmo disse, todos nós somos exemplos. A questão é se nós estamos sendo bons exemplos ou maus exemplos, né? E se eu invisto a minha vida somente em saber, em conhecer, mas não invisto a minha vida no desenvolvimento e nos relacionamentos, então realmente vai ficar comprometido o meu crescimento, né? Quem disse isso foi o próprio Paulo, em Efésios 4, 15, 16, que ele diz assim, ó, antes seguindo a verdade em amor, né, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu acho que evangelho, crescimento, desenvolvimento é sobre relacionamentos. Obrigado. E nós estamos batendo muito firmes nesse tema de relacionamento e sexta-feira mesmo nós comentamos aos que estavam no estudo, né, que falamos exatamente isso. A palavra fala que o conhecimento por conhecimento ele só causa orgulho e te afasta do Senhor Jesus. Mas quando você usa o conhecimento para ganhar relacionamento e ajudar o seu irmão e vocês caminham juntos,
as coisas vão acontecendo como aconteceram no começo do século. Obrigado, Adonias. Muito obrigado mesmo. Mais 5 minutos, irmãos, e nós vamos finalizar. Como eu disse, né, nesse versículo 21, quando Paulo fala para serem semelhantes ao seu corpo glorioso em Cristo, ele vemos aqui que temos um propósito celestial. Quando o Senhor voltar, coisas maravilhosas acontecerão. Estaremos todos juntos perante o trono de julgamento de Cristo, conforme está em Mateus 25, 31, 32. E os que tiverem à direita irão para o céu, e os que tiverem à esquerda irão para o inferno. Mateus 25, 34, 41, 46. Todavia, para Paulo, o velho Paulo, cujo corpo está cada vez mais fraco já, né, abatido, as marcas de Cristo nele, né, um dos mais emocionantes acontecimentos seria a redenção do corpo. Ele ansiava por isso. Ele disse: o Senhor Jesus Cristo transformará o nosso corpo humilhado para ser igual ao corpo da sua glória. O nosso corpo humilhado refere-se ao corpo físico mesmo em que habitamos agora, corpos sujeitos ao envelhecimento, doenças, deformação, morte e deterioração. O corpo da sua glória refere-se ao corpo espiritual de Jesus no céu. O corpo glorioso de Jesus é o protótipo dos corpos espirituais que os fiéis receberão quando ressuscitarem dos mortos. Portanto, meus irmãos, isso já é o versículo 1 do capítulo 4 de Filipenses. A quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. E aqui temos um preceito celestial. Antes tivemos um propósito celestial, agora temos um preceito celestial. O cristão precisa colocar Cristo no centro dos seus pensamentos. A maneira pela qual ele deixa o passado para trás e prossegue para o alvo. A maneira pela qual ele se concentra nas coisas do alto e não nas da terra. Em relação a essa permanência, Paulo queria que seus leitores fossem firmes no Senhor. Nesta passagem, a expressão no Senhor certamente significa que devemos ficar firmes na força do Senhor. Quando Paulo escreveu aos Efésios, desculpa, eu vou acelerar mesmo, a respeito da nossa batalha espiritual, ele disse para serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6,10, quem citou Efésios 6,10? O Alisson, né? E é como dizer, ou permanecemos no Senhor, ou não permanecemos em pé. Uma das maneiras de permanecermos na força do Senhor é nos preocuparmos com as coisas lá do alto, onde então devemos concentrar nossas mentes, irmãos, em coisas terrenas que vão desaparecer logo, nesse corpo que vai apodrecer, nesse corpo que já está apodrecendo, na verdade, cada vez com mais dores, cada vez mais difícil de levar, ou em coisas celestiais que durarão para sempre. A escolha é fácil, né? A escolha é muito fácil. Mas às vezes o modo de chegar a ela que é mais difícil. Por isso, queridos, somos pessoas que têm os pés no chão, sim. Mas nem por isso vamos deixar de manter nossos olhos lá no céu. Amém? Amém. Adonias, você pode orar por nós para encerrar? Quer comentar alguma coisa? Sandra? Então deixa a Sandra comentar primeiro. Eu já terminei. É bem breve o que eu ia comentar. Enquanto vocês estavam falando, e pegando o que o Alisson pregou também, né? Quando nós estamos no mundo, né? Quando nós pertencemos ao mundo, nós não temos essa noção de nação que um povo tem, porque assim, são várias línguas, várias crenças, várias leis,
e quando a gente é resgatado e transportado para o reino da luz, quando nós passamos a fazer parte da família de Cristo, né, de uma nação, da nação santa, nós temos uma só linguagem, um só Deus, uma só lei. E assim como nós temos as leis do nosso país, a maioria é cultural isso, né? Nós conhecemos muito pouco da nossa lei, das nossas leis, enfim. Mas toda nação tem as suas leis, né, que nos dá direito e deveres. Então, nós temos leis, direitos e deveres, assim também na nação celestial, né, ao qual nós pertencemos agora. Então, se enquanto estamos aqui no mundo, a gente precisa saber de leis para ter o mínimo, né, de conhecimento para a gente viver decentemente, de acordo, porque a gente tem que ter respeito com as autoridades, né? A gente, às vezes, muitas vezes, a gente briga por coisas tão pequenas, né, como as leis da terra, dos homens, e assim a gente conhece muito pouco do que Deus deixa para que a gente ensine também, né, que a gente pratique e ensine, que a gente tem esse dever. Então, quando o Alisson estava falando no fundo da caixa que tinha, né, os deveres, a gente não quer isso, mas em todos os lugares é assim. Então, que a gente aprenda, então, a saber quais são os nossos deveres e não somente os direitos, porque nós temos direitos e também deveres, né? E Paulo explica, né, dizendo que eu quero conhecer a Cristo, né? Não só conhecer, eu quero viver Cristo, quero participar do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição, da sua volta. Não é verdade? Amém. Pode orar? Amém. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia. É o dia do Senhor e nós queremos dedicá-lo inteiramente ao Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor aceite a adoração, o nosso esforço na adoração ao Senhor, nosso esforço em aprender durante esta aula. Que o Senhor considere, Pai, não os nossos pecados, as nossas falhas, mas que o Senhor considere, Pai, o nosso esforço em servi-lo, que esta igreja possa crescer e desenvolver, Pai, no conhecimento, na graça do Senhor, no amor, nos relacionamentos, que nossas vidas, Pai, possam encorajar uns aos outros e também encorajar as pessoas que precisam de Ti, Pai. Pedimos suas bênçãos sobre todas as famílias dessa congregação, também sobre o almoço e o dia de comunhão que nós teremos hoje. Nós dedicamos tudo isso ao Senhor e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado, viu, mano? Oh, tamo junto. Como é que é o nome do apelido da sua coisinha, do Fiorino lá? Preciosa? Preciosa. E Brunão? Amém.